Olá, caros alunos. Hoje nós iremos trabalhar em nossa aula o contrato social em Hobbes e a permuta natural pela segurança do Estado social. E nesse momento, agora nós iremos saber um pouco do contexto histórico do contratualismo hobbesiano. Na Inglaterra, no século XVII, havia uma grande crise de cunho laico e religioso. E as condições entre os adeptos do poder, da monarquia e dos burgueses, assim influenciaram nas universidades e nos puritanos, fomentando então assim um espírito de desobediência entre os homens que não reconheciam mais as autenticidades inocentes. Iniciaram então um estado de guerra de todos contra todos. Então mostra-nos para nós que nesse século XVII, na Inglaterra, iniciou-se uma crise em que também deu-se início ao estado de guerra entre todos. E no contexto de guerra civil, Hobbes viu que seu país afundasse no estado de natureza e ele escreveu o Leviatã. Essa obra, na qual ele desenvolveu toda a sua teoria contratualista, a fim de demonstrar as vantagens de se ter uma autoridade soberana e capaz de garantir segurança e respeito mútuo entre os homens. Até o século XVII, o contratualismo hobbesiano visava dois objetivos principais, que o primeiro deles é se opor à monarquia hereditária e romper com a ideia de que o direito de governar provinha de Deus. Então, para eles, ele queria romper com isso, se opor à monarquia, porque eles diziam que a ideia e o direito de governar só viriam de Deus. E a segunda, que é propor uma nova forma de legitimar o poder absoluto, por meio de um contrato social, e celebrar assim por todas as pessoas voluntariamente. E esse contrato social, ele marcou o término de um período de guerra de todos, contra todos os inícios de um período de paz, sobre as vigilâncias do Estado soberano, representando pela figura do Leviatã, a qual sua obra que escreveu. E eis que foram dadas então as condições para o segmento da sociedade civil daí. E agora nós vamos entrar no estado de natureza segundo Hobbes. Discussão de alguns pensadores da filosofia política sobre a existência do estado de natureza. E Locke, por exemplo, que viveu a mesma época de Hobbes, ele acreditava que existem comunidades em estado de natureza que vivendo bem, outros, por outro lado, ele acreditava que as pessoas sempre viveriam em sociedade. E em Hobbes, no entanto, de acordo com sua definição de estado de natureza, não há como precisar se o mesmo existiu de fato, pois, para podermos, o motivo pela qual temos o estado absoluto é considerar sua existência uma boa forma de pensar uma alternativa de vida pré-social. A compreensão sobre o que consiste o contrato social é as condições que deram origem ao mesmo. Faz-se necessário um entendimento mínimo a respeito de como vivem os homens em condições naturais, assim como as circunstâncias que os levaram a trocarem sua liberdade natural pela segurança proveniente do Estado soberano na sociedade civil.
O estado de natureza é um dos pilares da teoria de Hobbes. Por quê? Trata-se de uma hipótese lógico-negativo, na qual se tira tudo o que é dado aos homens na sociedade atual, caracterizando o modo que eles vivem antes da concepção do Estado Civil, e por meio dos estabelecimentos do contrato social. De acordo com Hobbes, o estado de natureza, o estado de guerra de todos contra todos, ele se quer um ambiente onde não há juízes ou leis jurídicas, a serem seguidas. Uma situação, por exemplo, onde todas as pessoas correm grande perigo de morte, e vivem com medo constante, sem quaisquer garantias, de preservação de sua vida ou posses. O intuito de autopreservação coloca os homens em permanência, competição entre si. Então, Hobbes, ele aponta 3 causas principais de discórdia entre a sociedade. E o primeiro deles é o lucro, depois segurança e reputação. Em primeiro lugar, o lucro. Por quê? Porque gera muita renda, Então, o lucro daí geraria discórdia. O segundo, que é a segurança, onde usam da violência para julgar os outros e tomar posse dos bens. Os ataques contra possíveis agressões devido ao medo, de serem atacados primeiro ou por julgarem desejo. Então isso geraria sim uma discórdia grande entre a sociedade, E o terceiro, que é a reputação, atacam aqueles que julgam mais forte. Os que atacam e julgam mais forte apenas para adquirir boa reputação e semear o medo contra os outros agressores. Olha só como é interessante isso. Então eles querem adquirir deles uma reputação boa, e semear o medo entre os outros, ameaçando os agressores, e isso vai causar uma grande discórdia entre essa sociedade, E Hobbes diz que o homem natural não é um homem selvagem, é o mesmo homem que vive em sociedade, porém ele diz que ele vive em busca de poder, para autopreservar-se e alcançar seus objetivos e desejos. Então, por isso, que o homem, Hobbes diz que o homem não é selvagem, porque ele está sempre em busca de um poder, Então, nessas condições de guerra de todos contra todos, os homens são suficientes e iguais quando as capacidades físicas e mentais maior força física do que outros. No entanto, aqueles com menor força podem eliminar os mais fortes, aliando-se com os outros ou utilizando-se de maquinação secreta. Embora tudo isso exista uma diferença grande e natural entre as capacidades físicas e mentais do homem, por outro lado, há uma diferença que não é grande o suficiente, portanto, de beneficiar alguns mais do que os outros. E agora nós vamos falar sobre a concepção do contrato social. Nesta concepção de contrato social, o direito natural é muito importante aí, porque todos os homens possuem esse direito. E este consiste na liberdade de usar o próprio poder, da maneira como bem entender, para se preservar. Então, cada um poderia possuir a sua liberdade como bem entender, Todo homem natural, ele tem essa liberdade, Segundo Hobbes, ele diz isso para nós, E ele diz ainda mais: possui também liberdade natural, que consiste na ausência de qualquer fator
extremo que possa impedir ou tirar parcialmente o poder de se fazer o que quiser e da maneira que for necessária para atingir os fins desejados, né? Então, todos têm liberdade para usufruir o direito de fazer o que quiser, se considerado prudente para a sua autopreservação, pois não há espaço para a moralidade no estado de guerra. E Hobbes fala de 3 leis da natureza, na qual a primeira lei, ela sugere que todos os homens devem esforçar-se pela paz, mas na medida em que tem esperança de consegui-la. Caso não consiga, pode procurar usar todas as ajudas e vantagens da guerra. E a segunda lei natural, ela deriva da primeira, né? Que o homem concorde quando outros também o façam, e na medida em que tal considere necessário para a guerra e a paz, defenda de si mesmo, em renunciar ao seu direito a todas as coisas. E a terceira lei da natureza, que consiste no princípio da justiça. Enquanto não há pactos celebrados no estado de guerra, todos têm o direito sobre tudo e todos. Porém, quando se estabelece um contrato, né, sabemos que o rompimento do mesmo é considerado injusto, né? Nós sabemos muito bem que se a gente faz um contrato com a pessoa, se quebra aquele contrato, se paga caro, né? Porque é injustiça isso. Esta lei, portanto, ela sugere, né, que os homens cumpram com os pactos que fizeram uns com os outros, né? E os outros, do contrário, os contratos seriam apenas palavras vazias, né? Então, os contratos são celebrados através da renúncia ou transferência mútua de direitos. Porque um homem pode renunciar a um direito ou transferi-lo a outro, voluntariamente por meio de palavras, né? Ou por interferência de gestos ou sinais específicos. Então, vale frisar, né, no entanto, que a renúncia de um direito é aquele que faz não dar ao outro, um homem, nenhum direito do qual este já não tem por natureza, né? Então, essa transferência mútua de direitos cria vínculos de obrigação entre os homens, diz Hobbes. Então, essa foi nossa aula. Nós agradecemos a participação de todos, né? E até a próxima.